Deus meu Senhor, hoje eu venho a Ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas e o brilho do sol. Vou te agradecer por todo o amor, vou te oferecer todos os dons, e em tuas mãos me entregar. Deus meu Senhor, hoje eu venho a Ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas e o brilho do sol. Vou te agradecer por todo o amor que eu posso te dar, vou te oferecer todos os dons que tu me deste, e em tuas mãos me entregar, e em tuas mãos me entregar, e em tuas mãos me entregar.
sol com seu calor. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Firme subindo pelo trilho certo, sem perder o rumo para os céus. Agradecendo, abençoando, sentirás que somos filhos seus. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Tenha descanse o pão de cada dia, que isso nunca venha te faltar. E quando a morte vier ao teu encontro, o inimigo não te possa achar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Vamos em paz até que um novo dia nos permita aqui nos abraçar. Mesmo distantes, temos alegria, Deus o Pai queremos pois louvar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Um dos momentos mais extraordinários da igreja, do povo de Deus, é quando ela se reúne em torno da sua palavra e dos santos sacramentos para exaltar o nome do Senhor Jesus. É como se o céu e a terra se unissem em harmonia, entoando em uma só voz: Amém. Ao nosso Deus pertence todo sempre o louvor, a glória, a sabedoria, a gratidão, a honra, o poder e a força. Amém. O coral canta agora Quando a Igreja se Levanta, letra e música de José Eugênio Rodolfo. Cantar
Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar por bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ouvendo além montanhas altaneiras, o teu poder e glórias proclamar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu. Muito bom dia a todos, todos são muito bem-vindos a este nosso culto, nesse 9º domingo após Pentecostes. Esta é uma transmissão ao vivo da Comunidade Evangélica Luterana da Paz, bairro da Tijuca, Rio de Janeiro. Sou o pastor Jonas Flor,
pastor desta congregação. E como acontece em todos os domingos nesse horário, tenho uma alegria muito grande em estar com vocês para um momento em que o povo de Deus celebra culto e o povo de Deus também deseja e precisa ouvir de Deus a sua palavra de consolo e de encorajamento. A nossa saudação a todos os nossos irmãos de nossa congregação, também a todos vocês que estão neste momento já aqui conectados com esta transmissão, e a saudação também a irmãos na fé, amigos espalhados pelo Brasil e também até do exterior, aqueles que acompanham o culto ao vivo ou então mais tarde de forma gravada. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que está sempre presente nas nossas vidas, que é o medo. Você sente medo? O medo atrapalha a sua vida? O medo causa preocupações? Nós queremos hoje falar sobre a realidade do medo, mas especialmente falar sobre os motivos, os recursos que nós temos para superar o medo. Que Deus Espírito Santo, portanto, esteja conosco, iluminando e abençoando ricamente a palavra que aqui será anunciada. Eu também quero convidar vocês, aqueles que tiverem pedidos ou agradecimentos a serem incluídos na oração deste culto, que possam também manifestar aí no chat do nosso Facebook. Os pedidos serão anotados, e façam isso, por favor, até o final do sermão, para que durante o hino, após o sermão, eu possa estar recebendo esses pedidos e incluindo também na oração de nosso culto. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê corações alegres, abertos para este momento de louvor que trazemos a Deus e momento em que também podemos ser enriquecidos pela sua palavra. Nós vamos começar o culto ouvindo o hino do Inário Luterano, Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Trino Deus clemente, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 clamam os remidos, entoando salmos diante do Senhor. Honra, glória e bênção rendem reunidos ao Deus de eterno e findo e grande amor. Santo, 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 Deus que és majestoso, reinas com poder sobre a terra, céus e mar. Desde todo sempre foste, ó Deus glorioso, tua grandeza nunca irá findar. Santo, 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 Deus que é sempre vivo,
Nós vamos agora invocar ao Santo Deus Onipotente, o Deus Triuno. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Apressa-te em ajudar-me, ó Senhor. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todos sempre há de ser. Amém. Meus irmãos e irmãs, nós agora vamos nos achegar diante de Deus, nosso Pai, para confessar a Ele todos os pecados que pesam em nossos corações. Em Jesus, podemos ter a certeza que encontramos perdão, alívio e uma nova vida para seguirmos a nossa caminhada de fé. Vamos em conjunto, então, fazer confissão de nossos pecados a Deus. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que somos pecaminosos e impuros por natureza. Pecamos contra ti em pensamentos, palavras e ações, e também pelo que deixamos de fazer. Não te amamos de todo o coração. Não amamos o nosso próximo como Jesus nos amou. Merecemos a tua condenação presente e eterna. Por amor de teu Filho, Jesus Cristo, tem misericórdia de nós. Perdoa-nos, renova-nos e guia-nos de maneira que tenhamos prazer em realizar a tua vontade. Amém. Sempre é bom nós lembrarmos novamente a promessa da palavra de Deus de que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a iniquidade, de toda a injustiça. Por isso, diante desta confissão que vocês acabam de fazer, dos seus pecados a Deus, na certeza do perdão que tem em Jesus Cristo, que morreu na cruz para perdoar e apagar todos os nossos erros e pecados, e se vocês também estão dispostos a todos os dias viverem uma nova vida com a ajuda de Deus Espírito Santo, eu, como ministro da palavra, anuncio a todos a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo os pecados de todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Como sempre acontece em todos os cultos, perdoados de nossos pecados, nós então agora podemos, com corações abertos, corações alegres, louvar o nosso Santo Deus Onipotente. O salmo do domingo de hoje é o Salmo 136. Nós vamos fazer a leitura responsiva, vocês podem acompanhar na tela, é a leitura responsiva dos primeiros 9 versículos do Salmo 136, em que nós adoramos a Deus e agradecemos porque a misericórdia de Deus dura para sempre. Então, vamos fazer de forma responsiva a leitura desse salmo. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as terras, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luzeiros, porque a sua misericórdia dura para sempre. Fez o sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. Fez a lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito,
como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Bondoso Deus, Pai amado, com corações agradecidos e muito alegres, nós chegamos à Tua presença nesta manhã. Como Teu povo, redimido por Jesus Cristo e perdoado de todos os pecados, nós rendemos a Ti honra, glória e louvor, por causa das Tuas misericórdias e por causa da Tua fidelidade. Senhor, obrigado pelas bênçãos que Tens derramado sobre nossas vidas, bênçãos que experimentamos ao longo de toda esta semana. E por isso nós chegamos aqui, para em culto dizer obrigado. Derrama sobre nós o Teu Santo Espírito, para que pelo ouvir da Tua Santa Palavra, pelo ouvir das leituras bíblicas que vamos agora ter, sejamos fortalecidos na fé, sejamos amparados por Ti, para poder superar e vencer qualquer medo que nos atormenta. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós queremos agora, então, ouvir as leituras bíblicas deste 9º domingo após Pentecostes. E vamos, então, além do salmo que já lemos, o Salmo 136, ouvir agora a leitura do Antigo Testamento. Leitura do Antigo Testamento que está registrada no livro de Gênesis, capítulo 9, versículos 8 a 17. Nós colocamos como tema deste culto e anunciei no início do culto que vamos refletir sobre 3 motivos ou 3 recursos que encontramos para superar o medo. E vamos encontrar esses motivos, esses recursos nas leituras bíblicas do domingo de hoje. Então vamos ouvir a leitura do Antigo Testamento, Gênesis capítulo 9, versículos 8 a 17. A leitura será feita pelo nosso estagiário, o Matheus Silke. Leitura do Antigo Testamento registrada em Gênesis capítulo 9, dos versículos 8 até o versículo 17. Deus também disse a Noé e aos seus filhos: agora vou fazer a minha aliança com vocês e com os seus descendentes, e com todos os animais que saíram da barca e que estão com vocês, isto é, as aves, os animais domésticos e os animais selvagens. Sim, todos os animais do mundo. Eu faço a seguinte aliança com vocês. Prometo que nunca mais os seres vivos serão destruídos por um dilúvio, e nunca mais haverá outro dilúvio para destruir a terra. Como sinal desta aliança que estou fazendo para sempre com vocês e com todos os animais, vou colocar o meu arco nas nuvens. O arco-íris será o sinal da aliança que estou fazendo com o mundo. Quando eu cobrir de nuvens o céu e aparecer o arco-íris, então eu lembrarei da aliança que fiz com vocês e com todos os animais. E assim não haverá outro dilúvio para destruir todos os seres vivos. Quando o arco-íris aparecer nas nuvens, eu o verei e lembrarei da aliança que fiz para sempre com todos os seres vivos que há no mundo. O arco-íris é o sinal da aliança que estou fazendo com todos os seres vivos que vivem na terra. Muito obrigado, Mateus, pela leitura. Como vocês puderam ver, nós encontramos nesse texto um primeiro recurso para superarmos o medo, que é exatamente a fidelidade de Deus. E é por isso que nós queremos agora cantar a fidelidade de Deus. E como temos todos os domingos aquele momento do grande coral, eu convido vocês a cantarem comigo e também com o Mateus o hino do Inário Luterano, número 402, Deus é Fiel. Deus é fiel com a alma paternal e sabe a compaixão, os seus amparos estende-lhes real e eterna proteção no regocijo e na tristeza. Deus é a nossa
Deus é fiel, velando sempre está, o seu constante amor, o nosso Pai jamais nos falhará, porque sentir temor em tudo a nós bondoso ajuda, o seu intento nunca muda. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Marchemos sem temor para onde nos conduz. Seu estandarte sempre é vencedor, alçado por Jesus, se encaminhando para a glória. Tenhamos sempre na memória, Deus é fiel, Deus é fiel. Obrigado pela companhia de vocês no canto deste hino, Deus é fiel. Então vamos continuar agora ouvindo as leituras da Palavra de Deus, deste 9º domingo após Pentecostes, agora a leitura da Epístola. A Epístola está registrada em Efésios, capítulo 3, versículos 14 a 21, e esse texto será lido pelo Renan Michalak e pela Isabela Feliciano, casal que nesta semana uniu-se em matrimônio civil. Então a leitura do Renan e da Isabela, Efésios 3, 14 a 21. Leitura da Epístola, Efésios 3, dos versículos 14 a 21. Por esse motivo, eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. E peço a Deus que, da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. E oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. E agora que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus por meio da Igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todos sempre. Amém. Muito obrigado, Renan e Isabela. E vocês já vão percebendo que nesse texto nós encontramos mais um recurso para superarmos o medo, que é o recurso da oração. Eu já vou adiantando aqui o assunto e as ideias também do sermão, da mensagem de hoje. Finalmente, vamos então à última leitura, que é a leitura do Santo Evangelho deste culto, deste domingo, Marcos, capítulo 6, versículos 45 a 56. Acompanhem na tela a leitura. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados.
Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde atracaram. Saindo eles do barco, o povo logo reconheceu Jesus, e eles, percorrendo toda aquela região, começaram a trazer em leitos os enfermos e os levavam para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, pedindo-lhe que os deixasse tocar ao menos na borda da sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam curados. Até aqui, a leitura do Santo Evangelho, e nós temos aqui nesse texto, e vamos refletir sobre isso, mais um recurso, mais um motivo para superarmos o medo, que é a companhia do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos agora fazer confissão da nossa fé cristã. A nossa fé no Deus triuno, aquilo que nós cremos a respeito dos sacramentos, do batismo e da Santa Ceia, e por isso nós vamos repetir hoje o mesmo texto de confissão que nós usamos já no domingo passado. Alguns não conheciam esse texto e por isso mesmo nós vamos usá-lo novamente hoje. É um texto de uma música de um cancioneiro dos jovens, o Celebrai, número 29, que tem como título Eu Creio. E convido vocês a, em conjunto, então, fazermos confissão da nossa fé. Eu creio num Deus Criador, criou o mundo e tudo que nele há. Eu creio em Jesus, o seu Filho, que a humanidade veio salvar. Eu creio no Espírito Santo, que é Deus, como o Pai e Jesus, que convida o homem a crer e sua vida, dons e bens a ele oferecer. Eu creio na Trindade Divina, que sua obra fez, faz e sempre vai fazer. Eu creio na Bíblia, a palavra de Deus, que opera a fé em Cristo Jesus, que admoesta e consola e ao caminho do céu nos conduz. Eu creio no santo batismo, que é a água unida à palavra de Deus, que confere o perdão dos pecados, dá a fé e por isso nos torna filhos seus. O batismo é uma obra divina, adulto e criança são inscritos lá no céu. Eu creio na Santa Ceia que Jesus instituiu. Pão e vinho, corpo e sangue ele distribuiu. Disse aos crentes: comam, bebam, é para o perdão. Não é simbolismo, é realidade. A ceia santa é comunhão. Creio também na salvação somente pela fé. Só em Jesus me livra do pecado e inferno até. Obra não opera a fé, mas a fé produz ação. Creia em Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Creio na ressurreição no dia derradeiro, quando Jesus volta para julgar o mundo inteiro. Todos saberão seu destino eterno então. Não tenha medo, fé em Jesus, pois só Ele é salvação. Creia em Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Amém. Muito bem, agora em preparação para a mensagem deste culto, nós vamos ouvir o hino do Inário Luterano, número 403, Conosco fica, ó Deus, a noite vem. Conosco fica, ó Deus, a noite vem, as trevas crescem, em Senhor convém, que nos socorra a tua proteção. Ó, vem fazer conosco habitação.
Conosco vem o nosso fim mortal. Desaparece o gozo terreal. Mudança vem em tudo e corrupção. Conosco faz eterna habitação. Vem revelar-te a nós, Jesus Senhor, Divino Mestre, Rei e bom Pastor. Ó guia forte, amparo em tentação. Vem fazer conosco habitação. Presente estás nas trevas ou na luz. Não há perigo andando com Jesus. Medo e pavor jamais existirão. Onde meu Deus fizer habitação. Ó morte, os teus poderes vão findar. Em Cristo santos vão ressuscitar. No reino além não há perturbação, senão com Deus ditosa habitação. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo sejam com todos nós, agora e sempre. Amém. Eu convido vocês a nós meditarmos na palavra de Deus, em todas as leituras que nós acabamos de ouvir, mas a palavra-chave que serve como base para a nossa reflexão são as palavras de Jesus em Marcos capítulo 6, versículo 50. Coragem, sou eu, não tenham medo. Que Deus abençoe essas palavras e também a nossa meditação nesse momento. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, como sempre, as leituras bíblicas de cada domingo, elas são riquíssimas e elas nos oferecem uma série de ideias ou alternativas para a reflexão da palavra de Deus. Mas juntando, ligando uma leitura a outra, eu gostaria de hoje falar sobre um tema que provavelmente é próximo a cada um de nós, que é o medo. A psicologia, ela considera o medo um dos maiores problemas dos tempos atuais. As pessoas estão com medo de andar sozinhas na rua, andar por lugares inseguros, o medo de perder o emprego, o medo de ficar doente, o medo do escuro, das tempestades e principalmente o medo da morte. O medo, que é uma emoção tão comum em nós, ele pode trazer muito sofrimento e pode causar muitos problemas se sair ou se fugir
do nosso controle. Então, a pergunta primeira que eu faço é o que é medo? Então, uma definição de medo é esta: o medo é uma perturbação que produz tensão, que produz angústia, por nós acharmos que estamos expostos a algum perigo ou estamos expostos a algum risco. Às vezes, esta perturbação trata-se de um perigo real, mas outras vezes é puro fruto da nossa imaginação. É preciso lembrar que o medo nem sempre é um problema. Muitas vezes é importante ter medo, porque o medo é um método de sobrevivência. O medo, ele nos deixa em alerta diante de ameaças. E não ter medo, uma pessoa que diz que não tem medo de nada, isso pode colocar a sua vida em alguns ou em muitos momentos numa situação de risco. Mas o medo, ele pode se tornar um grande problema. Ele se torna um problema quando ele nos transforma em escravos, quando ele não nos deixa seguir em frente. O medo torna-se um grande problema quando ele bloqueia a nossa capacidade de reagir diante de situações. O medo é um problema quando ele cria pânico, insegurança, incertezas e sofrimento. As leituras bíblicas que nós ouvimos neste culto, elas falam sobre medo, ou elas falam sobre situações que geram medo. Mas também são textos que mostram onde nós podemos encontrar socorro, motivos ou recursos que estão à nossa disposição para vencermos o medo. E eu queria destacar nessas leituras 3 motivos, 3 recursos que Deus nos oferece na sua palavra para nós superarmos o medo, para que o medo não seja um motivo de pânico, de insegurança, de sofrimento nas nossas vidas. Vamos iniciar com a leitura de Gênesis capítulo 9, versículos 8 a 17. Qual é o recurso, qual é o motivo que nós encontramos aqui para superarmos o medo? A fidelidade de Deus. Noé e sua família talvez estivessem enfrentando um momento de medo. Se não medo, pelo menos um momento de tensão e de insegurança. Eles acabam de sair da arca. E Noé e sua família, eles poderiam estar perguntando: que mundo que nos restou? E nós estamos aqui agora sozinhos no mundo? Nós conhecemos muito bem a história de Noé e do dilúvio, quando Deus manda construir a arca. Ele manda construir a arca porque o mundo daquela época era totalmente corrupto. E Deus poderia ter resolvido destruir tudo e todos, mas Ele não faz isso. Ele coloca dentro da arca Noé, a família de Noé, que eram 8 pessoas, e mais um casal de cada espécie de animais e aves. E aí vem o dilúvio. São 371 dias de confinamento. Cessa o dilúvio, Noé vê que as águas haviam baixado e agora ele sai da arca. E aí Noé poderia estar se perguntando: o que eu vou fazer sozinho agora nesse mundão? Eu, minha esposa, meus 3 filhos e as 3 noras? Medo, tensão, preocupação. E Deus vem ao encontro então de Noé. E Deus propõe uma aliança. E o que ele diz? Qual é o conteúdo desta aliança? Ele diz assim: nunca mais os seres vivos serão destruídos pelo dilúvio. E ele dá um sinal de garantia desta aliança. Eu vou colocar no meio das nuvens um arco. O arco-íris será o sinal da aliança. E é uma aliança que, além do sinal, tem uma avalista também, porque Deus diz assim: eu faço a seguinte aliança com vocês. Eu prometo que nunca mais os seres vivos serão destruídos por um dilúvio.
Então Deus, num gesto de amor, Ele empenha, sim, Ele empenha a sua palavra, a mesma palavra poderosa pela qual foi possível Ele criar o universo, Ele empenha agora esta palavra numa aliança. Na Bíblia, a palavra aliança, ela é citada ou repetida por cerca de 400 vezes. E nesse texto aqui que nós lemos, dos versículos 8 a 17 de Gênesis 9, se vocês lerem de novo o texto nas suas Bíblias, vocês vão ver que a palavra aliança está citada 7 vezes. E 7 é o número da perfeição de Deus. Ou seja, Deus não fez qualquer aliança com Noé, sua família e com o ser humano, mas é simplesmente uma aliança perfeita para perdurar por toda a eternidade, porque é uma aliança baseada no amor do Deus pela criatura. Então, se restava ainda algum medo, algum motivo de incerteza, ou se restava dúvidas para Noé e seus familiares, ali se coloca à sua frente o Deus fiel. O Deus fiel que não apenas está preocupado em preservar a humanidade de uma extinção completa, mas um Deus fiel que tem um plano muito maior. E esse plano maior seria de salvar os seres humanos do seu pecado, seria livrar os seres humanos do medo que os atormenta, seria garantir-lhes a vida eterna. E Noé percebe isto. É com essa certeza, então, que Noé, ao sair da arca, ele e sua família agradecem a Deus. O texto diz que Noé construiu um altar para oferecer sacrifícios ao Senhor, porque um novo mundo estava à sua frente. Não havia motivos para medo, porque Deus era fiel. Esse é o primeiro motivo e o primeiro recurso, meus irmãos, para nós superarmos os nossos medos: a fidelidade de Deus. Ele promete, Ele cumpre. O segundo motivo que nós encontramos nas nossas leituras para superarmos o medo é a companhia de Jesus. Isso especialmente nós vemos espelhado na leitura do Evangelho do domingo de hoje. Lá estão os discípulos, novamente num barco em pleno mar, cheios de medo e cheios de pavor. Jesus tinha acabado de realizar um dos seus maiores milagres, a multiplicação de 5 pães e 2 peixes, alimentando cerca de 5.000 pessoas. Então, depois deste milagre, Jesus despede a multidão, pede para os discípulos pegarem o seu barco, atravessarem o mar, e ele diz assim: façam isso enquanto eu vou orar. Mas aquela travessia, ela demora, vem a noite. E então, pela madrugada, Jesus percebe que os seus discípulos ainda estavam no barco, enfrentando dificuldades. E ele vai andando sobre as águas até onde estavam os discípulos. E os discípulos, quando veem aquele vulto, é uma coisa incrível. Cheios de medo, cheios de pavor, eles olham para aquele vulto e dizem: é um fantasma. E o texto então diz que ficaram com mais medo, ficaram mais espantados, e a leitura diz que eles ficaram apavorados. E Jesus então, em alta voz, diz para aqueles homens: coragem, sou eu, não tenham medo. Essa não foi a única vez em que os discípulos sentiram medo. Vocês estão lembrados? Houve um outro momento em que eles estavam no barco, de repente ondas vieram, tempestade, e Jesus estava dormindo e ficaram com medo e apavorados. Depois, mais tarde, quando estavam lá no jardim do Getsêmani, e os soldados vêm e prendem Jesus, cadê aqueles homens corajosos? Nada de coragem, medo, eles fogem. Parece que eles não criam, parece que eles tinham se esquecido de tudo que Jesus tinha dito a eles. Deus poderia ter abandonado aqueles homens, mas não. Assim como Ele não nos abandona. E Ele vem ao nosso encontro para nos mostrar que, além da fidelidade de Deus, nós temos mais um motivo para superarmos os nossos medos, que é exatamente o cumprimento da promessa de Deus de enviar um fiel companheiro
um fiel amigo, que é Jesus. Eis que eu estou com vocês até o fim dos tempos. Lá em Isaías, o profeta já anunciava, Deus anunciava através do profeta: não tenham medo, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus, eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Então, meus irmãos, se nós temos medos, porque a água parece já entrar pela porta da nossa casa, ou se temos medos porque parece que as labaredas do fogo começam a subir, ou se nós temos medo porque parece que o ladrão sempre está à espreita para nos assaltar, ou porque parece que o último amigo está para nos abandonar, Jesus vem ao seu e ao meu encontro e diz: coragem, sou eu, não tenha medo. Foi aquilo que nós cantamos, ou ouvimos agora no hino antes desta mensagem, quando o poeta sacro canta e nós cantamos com ele: conosco fica, ó Deus, a noite vem, as trevas crescem. Eis, Senhor, convém que nos socorra a tua proteção. Ó, vem fazer conosco habitação. Presente estás nas trevas ou na luz. Não há perigo andando com Jesus. Medo e pavor jamais existirão onde meu Deus fizer habitação. Se nós já tínhamos um motivo para superarmos o medo, que era a fidelidade de Deus, temos esse segundo motivo, que é a companhia constante do nosso maior e fiel amigo, que é Jesus Cristo, o Salvador. Mas ainda existe um terceiro motivo, um terceiro recurso, que é trazido pelas leituras bíblicas do domingo de hoje. E esse terceiro motivo, ou terceiro recurso, é a oração. Na leitura da epístola, o apóstolo Paulo está enfrentando muitas tribulações por testemunhar a Cristo. E diante dessas tribulações, o que Paulo poderia sentir? Medo? Insegurança? Incertezas quanto ao futuro da igreja? Sim, talvez. Era natural que ele, como ser humano, tivesse todas essas preocupações. Mas o que faz Paulo? Ele não se recolhe, ele não se esconde. Ele recorre ao grande instrumento, ao recurso e ao motivo que ele tem para superar o medo e as incertezas. Ele ora. Então, nós lemos na epístola, Paulo dizendo: por esse motivo, eu me ajoelho diante do Pai e peço a Deus que Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. E oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. É natural, meus irmãos e minhas irmãs, que nós, nesse tempo de pandemia, estejamos cheios de medo ou cheios de incertezas. E há muitas perguntas no ar. Será que o vírus será extinto? Quantas mortes ainda vão acontecer? Será que o meu emprego será preservado? Será que a vida vai voltar ao normal, aos grandes convívios familiares, aos beijos e abraços e também aos convívios aqui na nossa congregação? E como será o futuro da igreja? Será que nós vamos poder voltar à velha comunhão depois desses tempos de discussões, de acusações, de bate-boca sobre vacina, sobre máscara, sobre usar ou não álcool em gel, sobre o real número de mortos causados pela Covid, sobre as ações ou omissões dos nossos governantes? Será que depois de tudo isso nós vamos poder voltar à velha comunhão? É preciso que nós nos lembremos de novo aquilo que foi dito no início.
A causa dos nossos medos, ela pode ter um perigo real à nossa frente. Mas o medo pode ser causado também por um perigo imaginário. Ou o medo pode ser causado, como no caso dos discípulos, pela fraqueza de fé. Então, as leituras bíblicas desse domingo nos dão mais um motivo, nos trazem mais um recurso para a superação do medo. É preciso entregar tudo a Deus em oração. É bom lembrar, meus irmãos, que a oração é um bater à porta do coração amoroso de Deus. A oração é uma resposta ao convite do Pai. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Invoca-me no dia do medo e eu vou trazer coragem para vocês. O poeta sacro, naquele hino tão conhecido, Em Jesus Amigo Temos, ele nos pergunta: andas fraco e carregado de cuidados e temor? Vai ao Salvador amado, vai com fé teu mal expor. Busca o teu melhor amigo, fala a Cristo em oração. Nele encontras terno abrigo e repouso na aflição. Temos medo? Sim. É saudável ter medo? O medo como um alerta contra os perigos, é saudável que nós o tenhamos. Mas o medo exagerado, o medo doentio, não é saudável. Nós podemos superar este medo doentio? Sim, nós podemos superá-lo. De que forma? Lembrando os 3 motivos ou os 3 recursos que a palavra de Deus nos mostra. Primeiro, a fidelidade de Deus no cumprimento das suas promessas. Segundo, a constante presença e companhia de Jesus em nossas vidas. E terceiro, pôr-se de joelhos diante de Deus. E orar, orar e orar. Coragem. Sou eu, diz Jesus. Não tenham medo. Amém. Muito bem, meus irmãos. Sempre após a mensagem, nós temos música e temos também o nosso momento de oração. E então agora será um momento já de oração com música. O nosso coral, para matar a saudade do nosso coral, nós vamos ouvir o coral cantando a oração do Pai Nosso. Senhor.
É assim que nós podemos fazer também. Nós podemos orar cantando. E cantando aquela oração mais conhecida de todos, a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Meus irmãos e irmãs, esse é o nosso momento então para falarmos com Deus em oração. Quero lembrar aqui alguns assuntos importantes que vamos entregar a Deus. Em primeiro lugar, dizer para vocês que esta foi uma semana muito especial para alguns irmãos da nossa congregação. E se são momentos especiais, também são momentos especiais para toda a congregação. Na última quinta-feira, aconteceu em Macaé a cerimônia civil de casamento do Renan Michalak e da Isabela Feliciano. O Renan é um jovem de Macaé, a Isabela é aqui da nossa congregação, da Seu Paz, e então vocês veem a foto do casal, muito feliz, como também o casal com os seus pais, padrinhos, nesse momento muito especial que eles tiveram. O pastor Rômulo também esteve com eles, também no momento de oração e de bênção. O casamento religioso vai acontecer mais adiante ainda. Oramos então pelo Renan e pela Isabela. Ontem nós tivemos um novo momento muito especial aqui no nosso templo, porque ontem aconteceu o batismo do Oliver Mansky Camargo. Foi uma cerimônia mais privada para pais, familiares e padrinhos. O Oliver está apenas com 1 mês de vida, mas os pais já quiseram trazê-lo para o batismo e por isso então essa cerimônia foi feita ontem à tarde aqui. E nós ficamos muito alegres, oramos pelo crescimento físico e também espiritual do Oliver como um cordeirinho de Jesus, e que Deus abençoe também a Carla, o Henrique, agora na educação do seu primogênito. Que Deus os abençoe ricamente. Muito bem, além desses eventos que nós tivemos então ao longo dessa semana, eu também quero agora incluir aqui os pedidos que vocês estão fazendo. Recebi aqui o pedido de oração da dona Anete Smith. Ela pede uma oração de agradecimento pela recuperação da Ayla, a sua filha. A Emily Cortines pede oração pela sua avó, dona Maria Madalena, que está paraplégica e ainda necessitando de nova cirurgia que já foi adiada por 2 ou 3 vezes, e queremos entregar então a dona Maria Madalena nas mãos de Deus, e por você também, que Deus dê coragem e consolo para você, Emily, e todos os familiares. Também a dona Erci Franco Soares pede oração para a Vera Lúcia Machado, que está entubada, provavelmente com Covid. Também então a Vera Lúcia estará em nossas mentes e orações que dirigimos a Deus. Além desses pedidos, eu tenho aqui também outras lembranças. Nós queremos continuar orando pela Odete, a amiga da Conceição, que já foi vacinada, mas novamente contraiu Covid. Queremos também fazer agradecimentos a Deus, e muitos estão agradecendo pela vacina. O Stefan Freitas agradecendo pela 2ª dose de vacina que ele recebeu, e muitos de nós também já pudemos ter esta bênção. Nós também queremos orar em favor do Calbi. O Calbi é irmão da dona Yaraci. A dona Yaraci e o seu Clóvis estão conosco hoje aqui no templo. O Calbi, ele tem Alzheimer já há cerca de 4 anos, mas Deus está operando milagres na sua vida através de um medicamento que ele conseguiu importar, autorizado pela Anvisa, e nós então entregamos sempre a vida do Calbi nas mãos de Deus. E também o seu Clóvis pede oração pela sua neta Verônica, que estava aqui no Brasil por meses, e agora ao voltar para a Espanha, teve problemas na viagem em Lisboa. A sua bagagem está desaparecida já há mais de 10 dias, ela não consegue chegar à Espanha, está em quarentena na Itália, enfim, uma série de dificuldades. Ela está grávida, então nós queremos entregar também toda essa situação da Verônica nas mãos de Deus. Também queremos orar pelos enlutados, por aqueles que choram a perda de pessoas queridas. Nós tivemos várias famílias que perderam entes queridos nesta
Nessa última semana, nesses últimos 10 dias, o falecimento da Rita de Cássia, a cunhada da Marinete e da Maria Helena, falecimento do João Henrique Signorelli Dreger, que é filho do nosso irmão João Henrique Dreger, membro da congregação de Realengo, o falecimento do Marcelo Alves, colega de trabalho da Gabriela. Nós oramos por ele nessas últimas semanas, estava com Covid e ele faleceu. E também orar pelos familiares da dona Deija, que é amiga ou tia da Conceição, que faleceu, e também então oramos por aqueles que choram a perda dessas pessoas queridas. Além disso, incluímos na oração os aniversariantes. Então, a Jaqueline Auel, ela pede que se lembre da sua mãe, a dona Solange Bissol, que mora lá em Santa Catarina, esteve de aniversário na última terça-feira, dia 20. No dia 21 foi o aniversário do Joaquim Macri Rodrigues. Na quinta-feira, dia 23, na sexta-feira, anteontem, o aniversário do Henrique Camargo. E agora, ao longo desta semana, na próxima terça, 27, o aniversário da Beatriz Rube. Na quarta-feira, 28, a Raquel Auel. E depois, na sexta-feira, dia 30, a Mariana Pereira, minha confirmanda, que estará também de aniversário. Todos esses motivos, então, nós agora entregamos a Deus em oração. Bondoso Deus, Pai celeste e misericordioso, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de, como filhos amados, chegar à tua presença para colocar nas tuas mãos os nossos pedidos, as nossas preocupações, mas também podermos dizer aqui muito obrigado pela tua fidelidade, pelo teu amparo em toda e qualquer situação. Te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que renova em nós a confiança, a certeza de que tu és fiel, de que o fiel amigo Jesus Cristo está conosco todos os dias e de que nós podemos chegar à tua presença em oração para pedir que tu nos livres de todos os medos que nos assolam. Medos que são reais, mas muitos medos também imaginários. Senhor, faze com que nós não sofremos por causa disso, que nós sejamos libertados dos medos e possamos viver sempre em confiança plena. Sabemos das muitas adversidades, sabemos que o futuro próximo é incerto, nos traz preocupações, mas sabemos também que tu queres que nós nos preocupemos com o hoje, e sabemos que o hoje está nas tuas mãos, e que o amanhã também. E por isso, Senhor, obrigado pela palavra que nos consola e que fortalece a nossa fé. Nós pedimos a tua bênção sobre aqueles que estão enfermos e necessitados, sobre todos esses que foram aqui citados, a dona Maria Madalena, a dona Vera Lúcia. Nós também lembramos aqui do Calbi, da Verônica, da Odete, de todos aqueles que padecem de sofrimento físico ou de preocupações. Livra-os, Senhor, da dor, cura-os conforme a tua boa e misericordiosa vontade. E nós sabemos que a tua vontade sempre é boa e é a melhor para todos nós. Mas sustenta também aqueles que estão sofrendo para que possam resistir e possam confiar em ti todos os dias. Consola também, Senhor, aqueles que choram a perda de familiares, que tenham a certeza do teu amor, da companhia de Jesus e vivam na esperança da vida eterna. Te agradecemos pelo batizado do Oliver no dia de ontem, pela bênção que tu trouxeste para ele e que também continues a abençoá-lo durante todo o seu viver, abençoando também os seus pais no cuidado e na educação do seu filho. Também lembramos a Isabela e o Renan, que tu possas abençoá-los na vida matrimonial e que seja uma vida de bênçãos e que traga também muitos frutos para a vida deste casal.
Te louvamos por aqueles que completaram ou estão completando mais um ano de vida, um aniversário, que sejam gratos a Ti e que as Tuas misericórdias sejam renovadas na vida de todos os dias. Pedimos, Senhor, que Tu possas promover, pela ação dos nossos governantes, a distribuição da vacina contra a Covid para toda a população do nosso país. Muitas pessoas são gratas por já terem recebido até 2 doses. Faze, Senhor, com que realmente haja uma imunização, uma proteção, para que não haja sofrimento nem dor e para que a vida possa voltar o mais breve possível ao normal. E por último, Senhor, abençoa a Tua igreja, a pregação do Teu Evangelho, o consolo da Tua palavra. Abençoa a nossa Igreja Evangélica Luterana do Brasil, todas as suas congregações e missões. Abençoa todos os membros, todos os pastores, a direção nacional, que todos nós estejamos unidos em torno de um grande projeto, de uma missão: levar o Teu amor a todas as pessoas. Dá, Senhor, também paz ao nosso país. Dá sabedoria aos nossos governantes para que hajam com sensatez, com discernimento, para o bem-estar de todo o povo. Tudo isso nós entregamos nas Tuas mãos, ó Pai, pedindo e agradecendo em nome de Jesus. Amém. Nós já fizemos a oração do Pai Nosso no canto do coral da nossa congregação, então agora recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso culto. Eu vou convidá-los ainda a acompanharem uma linda música que será cantada pelo coral da congregação de Moema, São Paulo. E também convido as crianças de maneira especial para que fiquem atentas à escola dominical, cuja história vai ser exatamente a história do Evangelho de hoje, Jesus andando sobre as águas. Mas antes disso, eu quero dizer muito obrigado a todos vocês pela companhia, pela participação de vocês nesse culto. Desejar que Deus os abençoe, os guarde nesse domingo e também ao longo desta semana. Quero agradecer também ao Mateus Silk, nosso estagiário, que hoje trabalhou na mesa de operação, na transmissão deste culto, na música, preparou os slides. Muito obrigado, Mateus, a Esther nas anotações e a companhia também do seu Clóvis e da dona Yaraci hoje aqui nesse culto. Só quero lembrar para vocês, nós vamos ter agora na tela a programação que temos ao longo da semana. Fica o convite que fazemos todos os domingos. Na próxima quarta-feira, 9 horas da manhã, teremos o devocional na página do Distrito Rio de Janeiro. Esta semana o estudo será dirigido pelo pastor Gilberto Crick, lá de Itaguaí. Depois, na quarta noite, o estudo bíblico na página da Missão de São Gonçalo, que é dirigido pelo Mateus. E na quinta-feira, o nosso estudo bíblico, o nosso devocional, aqui na página do Facebook da Celpaz, o nosso devocional 19h30. Depois, no próximo domingo, meus irmãos, nós novamente teremos o culto online, aqui às 10 horas, e ao mesmo tempo será realizado o culto presencial da nossa congregação, e todos poderão se inscrever para participarem do culto presencial. Esta é a nossa programação. Fica o convite para todos vocês. Muito obrigado pela companhia, pela participação. Nós vamos agora terminar o nosso culto ouvindo o coral da congregação de Moema, São Paulo, cantando Falar com Deus, um dos recursos que Deus nos dá para entregarmos as nossas preocupações nas suas mãos e assim superarmos também o medo. E logo depois, as crianças com a história de Jesus andando sobre as águas. Um bom domingo a todos. Deus os abençoe.
Bom dia, crianças! Bom dia! Bem-vindos a mais uma aulinha da Escola Dominical. E vamos começar nossa aula com música. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho. No mar da Galileia. Jogaram as redes, mas não pescaram nada. Jogaram as redes, mas não pescaram nada. Jogaram as redes, mas não pescaram nada. No mar da Galileia. Jesus mandou que jogassem de novo. Jesus mandou que jogassem de novo. Jesus mandou que jogassem de novo. No mar da Galileia. Puxaram as redes cheias de peixinhos. Puxaram as redes cheias de peixinhos. Puxaram as redes cheias de peixinhos. No mar da Galileia. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Contente estou, feliz eu vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra ti, Deus é bom pra ti. Contente estou, feliz eu vou. Deus é bom pra ti, Deus é bom pra nós, Deus é bom pra nós. Contente estou, feliz eu vou. Deus é bom pra nós. Toque, toque, alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo algum lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó vem me morar. Sim, Senhor, ó vem me morar. Que alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, 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 assim não pode entrar. Toque, 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 alguém bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó vem me morar. Senhor, ó vem me morar. Oi, crianças, bom dia! Como vocês estão? Estamos iniciando mais uma semana e vamos orar a Jesus para Ele aquecer o nosso coração com sentimentos bons, com pensamentos positivos e que Ele sempre nos guarde e nos proteja. Vamos aquecer nosso coraçãozinho um pouquinho então com uma oração, apesar dessa semana mais fria, mais geladinha? Vamos lá? Nós vamos ouvir agora a voz do tio Léo fazendo a oração. Vamos lá. Sara, agora a oração. Oração. Vamos? Querido Jesus, obrigado por cuidar de mim com tanto amor. Lembre-me sempre que não precisa ter medo, pois você está do meu lado e vai me proteger. Amém. Amém! Agora, a tia vai ler o versículo de hoje, com uma linda imagem da historinha que vocês vão aprender na sequência, após o versículo. Vamos lá? Vamos ler? Nas tuas mãos entrego a minha vida. Tu me salvarás, ó Senhor, porque tu és Deus fiel. Salmo 31, 5. Vamos ler novamente, agora todos juntos, para nós decorarmos, para nós aprendermos realmente? Vamos lá? Nas tuas mãos entrego a minha vida. Tu me salvarás, ó Senhor, porque tu és Deus fiel. Salmo 31, 5. Para começar a nossa história, eu quero fazer uma pequena entrevista. Você já sentiu medo? Já, sim. Tem diferença estar junto de alguém quando você sente medo? Sim. Sim. Faz. Se você está com medo e alguém da sua confiança, algum amigo seu, segura a sua mão,
Como você se sente? Ajuda bastante. Com menos medo. Melhor. Você sabe nadar? Sim. Não. Sim. Um pouco também. Se nadar. Você já conseguiu andar em cima da água? Não. Não. Sim. Não. Você sabe de alguém que pode fazer isso? Sim. Você? Conheço. Também. Jesus. Sim. Jesus. Você aprendeu isso onde? Na escolinha dominical. Muito obrigada pela participação dos nossos entrevistados. Essas perguntas parecem meio malucas, mas elas têm a ver com a nossa história de hoje. Tem gente que sentiu medo e que recebeu ajuda. Tem gente que andou sobre as águas e muito mais. Vamos ver? Jesus passou o dia ensinando uma grande multidão. Ao entardecer, disse a seus discípulos que entrassem no barco e seguissem viagem, enquanto ele subiu em um monte e foi orar. Foi chegando a noite e os discípulos estavam no meio do lago. E as ondas batiam com força porque o vento soprava ao contrário. De repente, olharam para a água e viram alguém caminhando em sua direção. O que seria aquilo? Um fantasma? E gritaram de medo. É um fantasma! Então, ouviram uma voz conhecida dizendo: Coragem, sou eu. Não tenham medo. Mas Pedro ficou em dúvida e pediu: Se é o Senhor mesmo, me mande ao seu encontro. Venha, Respondeu Jesus. Pedro então saiu do barco e começou a andar sobre a água. Mas quando ele lembrou da força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: Socorro, Senhor, socorro! Na mesma hora, Jesus estendeu a mão a Pedro e o ajudou. E disse a Pedro: como é pequena a tua fé. Por que duvidou? Então os dois subiram no barco. E o vento se acalmou. E os discípulos adoraram a Deus, dizendo: De fato, o Senhor é o Filho de Deus. Quando Pedro começou a tirar seus olhos de Jesus e desviar sua atenção para as ondas e o vento, ele ficou com medo, sua fé enfraqueceu e ele começou a afundar. Às vezes somos que nem Pedro, nos distraímos e tiramos os nossos olhos de Jesus. Mas o que nos alegra é saber que quando estamos em dificuldade, e mesmo que afastemos o nosso olhar, Jesus estende a sua mão, nos acolhe e orienta, tirando o nosso medo. Confie nele quando você sentir que está afundando e deixe que ele mantenha você flutuando com seu maravilhoso amor. Espero que vocês tenham gostado de escutar sobre mais esse milagre de Jesus. E não se esqueçam, entreguem a sua vida nas mãos de Jesus. Quando confiamos em Jesus, não quer dizer que não vamos ter dificuldades, mas que podemos pedir ajuda a Jesus. E Ele, com seu grande amor, vai estar perto de nós. Vamos cantar agora todos juntos a música da história? A tia Márcia, Giovana e o Luiz vão cantar com a gente. E logo depois teremos a nossa atividade com a tia Darciliana. Um beijo! Vamos cantar Meu Barco é Pequeno. Meu barco é pequeno, tão grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Meu barco sem Cristo aos céus não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus meu barco guiar, aos céus poderei alcançar. Filhos, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vocês prestaram atenção na história?
Vocês observaram que Jesus conseguiu andar sobre as águas? Nossa, que incrível, né? Como ele é maravilhoso. Então, a atividade de hoje, a gente vai imaginar também um pouquinho como os objetos andam pelas águas ou afundam pelas águas. Então, para essa atividade, o que a gente vai precisar? De uma bacia, tá? A maior que vocês tiverem em casa, com água de torneira mesmo, normal. E aí vocês olham assim a casa de vocês, separem mais ou menos uns 10 objetos pra gente poder brincar, tá? Então aqui eu separei, ó, uma bolinha, separei um pregador, uma esponja de lavar a louça, uma tampinha de caneta, um giz de cera, uma colher, uma xuxinha e um pouquinho de feijão. Vamos lá ver qual desses vai afundar? Vamos começar? Vamos começar por essa bolinha aqui. Será que ela vai afundar ou vai boiar? Ih, a bolinha boiou. Vamos para o próximo objeto. Helena, o que você acha? Acha que esse pregador vai afundar ou boiar? Vai? Vai afundar? Vamos tentar então. Ih, o pregador boiou. Caraca! Tá, vamos lá. E essa colher? Será que ela vai afundar? Será? Será que ela é pesada? Será que ela vai boiar? Não sei, né? Tem isso aqui assim, vamos ver. Nossa, ela afundou muito rápido, Helena. Vocês viram? Tira ela daí. Vamos pro próximo objeto. Xuxinha. Será que essa xuxinha vai afundar ou vai boiar? Vai boiar. Boiar? Vamos ver. Ih, afundou! A xuxinha afundou, gente! É, o que mais? O giz de cera. Vamos ver. Será que ele vai afundar? Vai. Caraca, ele afundou! Você acertou! Bota aqui do lado, vamos pro próximo. E a esponja? Vai afundar ou vai boiar? Vai boiar. Boiou! Acertou! A esponja boiou, né? Ela afundou porque você empurrou ela pra baixo. E o feijão? Bota o feijão aí. Será que ele vai boiar? Vai? Joga? Ele afundou! O feijão afundou. E essa tampinha de caneta? Vamos ver? Boiou! Boiou, Helena! Toma! A tampinha boiou! Olha que legal! Ela boia, ó. Mesmo que você coloque a mão e afunde, ela vai e sobe de novo. E a bolinha? E a esponja? Tudo não! Vai! Gente, olha que legal, né? A gente tem vários objetos aqui, mas nem todos afundam e nem todos boiam. Viram, pessoal? Como é bacana essa brincadeira? Agora vocês podem convidar os papais de vocês com os amigos, a família toda, para vocês poderem ver, né? Quem vai acertar de brincar, de afundar ou não afundar. E aí a gente pensa um pouquinho da historinha que a gente ouviu antes, de como que Jesus caminhou sobre as águas. Como que é maravilhoso, né? E se a gente for pensar, se a gente for tentar fazer isso, a gente não consegue. Então a gente sabe que Jesus é muito especial para a vida de todos nós. Para a gente encerrar a nossa escolinha de hoje, a gente vai fazer uma oração. Vamos lá? Vamos cruzar nossos dedinhos, fechar os nossos olhos e abaixar nossa cabeça. Papai do céu, muito obrigada por mais um domingo. Obrigada por nos permitir estar aqui reunidos nesse tempo, né? Esse tempo de pandemia, onde as famílias estão em casa, aguardando isso tudo passar. Proteja as pessoas que estão desamparadas, as pessoas que estão nos hospitais, os nossos amigos, a nossa família. Muito obrigada por nos dar a oportunidade de estudar a sua palavra. Agradeço por tudo que o Senhor tem nos dado, nos feito. E assim desejo que todos os nossos amigos e todas as pessoas tenham uma excelente semana. E assim eu te peço, amém. Um ótimo domingo, uma excelente semana, que Papai do Céu cuide de nós todos. Um grande beijo.
E até mais! Meu barco é pequeno, tão grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não